Hello fam, welcome again. Sejam bem-vindos à nossa aula ao vivo, como prometido. Hoje eu vou compartilhar com vocês o plano definitivo para falar inglês em até 12 meses. Então, se você já tentou aprender inglês e não conseguiu, ou se sempre quis falar inglês, mas nunca encontrou nem o tempo ou então a metodologia certa, essa aula é para você. Eu sei que para muitos de vocês, aprender inglês pode parecer um desafio ou algo que já tentaram fazer, mas não conseguiram alcançar os resultados que tanto queriam. Pode até ser que acreditem que precisam de anos ou então que só os que têm dom o conseguem. Eu quero mostrar para vocês que não precisa ser assim. O método que vou compartilhar convosco hoje já transformou vidas de várias pessoas que começaram exatamente onde você está agora, do zero. Pessoas que sentiam insegurança ao falar, que achavam que nunca iam conseguir, mas que com a orientação certa alcançaram resultados incríveis. Então, se você sente que chegou a sua vez, que chegou a hora de falar inglês de verdade, você está no lugar certo. O meu objetivo hoje é mostrar para vocês um caminho testado e prático para que em 12 meses vocês possam estar se comunicando em inglês sem medo e com confiança. Vou mostrar que isso é possível, mesmo que parta do zero ou que tenha dificuldades. Agora, eu quero mostrar alguns exemplos de pessoas que chegaram a esse objetivo com a nossa metodologia. Pessoas comuns, como eu, como você, que conseguiram se comunicar em inglês em menos de um ano. Para começar,
veremos aqui o depoimento da Jennifer. Hello guys, estamos aqui com mais uma estudante da Believe Educacional do curso de inglês que concluiu o primeiro módulo. Vamos ouvir um bocado daquela que foi a experiência dela. Olá, Olá, tudo bem? tudo e contigo? Também. Seu nome, por favor? Jennifer Maranhão. Muito bem, Jennifer. O que te motivou a começar a fazer o curso de inglês na Believe Educacional? Bom, eu vi a necessidade de aprender mais o inglês porque percebi que isso vai me ajudar muito naquilo que é o meu trabalho. Muito bem. E o que mais te cativou, ou seja, da metodologia usada, o que mais te impactou? Bom, eu acho que a forma como somos ensinados ajuda muito, ou melhor, facilita mais naquilo que é o nosso objetivo no inglês, que é aprender mais, praticar mais. É isso. Uhum. E quais acha que foram as tuas maiores dificuldades durante o primeiro módulo? Ah, minha maior dificuldade era mesmo falar. Então, desde então já consigo, tem coisas que eu já consigo falar sem nenhum medo, sem sequer errar também. Muito bem, já que disse que a maior dificuldade era falar, como é que avalia ou o que é que deixa ficar para aqueles que pretendem fazer o curso de inglês, de acordo com a experiência que deixou aqui ficar? Bom, eu diria que as pessoas devem aderir a isso, que o inglês não é só para shine, porque muitos fazem isso, é mais para aprender e que é algo que vai ajudar futuramente. Porque hoje em dia, a acreditar que mesmo para conseguir um emprego é necessário que a pessoa saiba falar inglês. Então eu acho que essa é a melhor instituição na qual as pessoas podem vir aprender e é isso. Muito bem. Como já bem disse o lema, estudar aqui. É fácil. Então, pessoal, vocês acabaram de ver o depoimento da aluna Jennifer, que terminou o primeiro módulo apenas e já está aí. Em seguida, iremos ver aqui a entrevista do Xavier. Olá pessoal, como é que vocês estão? Bom, estamos aqui hoje com mais um estudante da Believe Educacional do curso de inglês que terminou o seu primeiro módulo. Olá, Boa tarde. tudo bem? Também no teu talento. Aqui também, seu nome? Xavier Nhaque. Muito bem, Xavier, estudante da Believe Educacional do curso de inglês. Como é que percebeu a sua evolução desde o início do primeiro módulo até findar? Eu normalmente estou no meio onde as pessoas falam inglês. Então o que acontecia? Eu verdadeiramente me isolava. Então, agora eu passo a prestar atenção no que falo e eu consigo entender exatamente o que estão a falar. E até consigo dar uma certa opinião. Então eu agora percebi que, na verdade, o que eu estou a fazer não está a ser em vão. Muito bem. E como é que acha que o curso te ajudou desde lá até cá? E como é que está a tua comunicação com as outras pessoas atualmente? Normalmente eu tendia a não falar nada. Agora, eu tento, né? Heroína, porque eu não estou 100% preparado, mas comunico com eles. E como é um bate-papo, eles tendem a me corrigir algumas coisas. Eu percebi que já não falho tanto como de antes. E eu percebi que estou a ter uma certa evolução. Muito bem. E como é que acha que está a experiência, ou seja, a comunicação com relação aos formadores durante as aulas? A comunicação com o formador é muito acessível. Ele está disposto sempre a responder às nossas dúvidas. E ele sempre procura ser interativo. Não só chegar, dar aulas e ir embora e não quer saber como nós estamos, como que decorreu a aula, se temos alguma dúvida, se queremos acrescentar algo na aula. Muito bem. E qual é a recomendação que deixa para os que querem ou desejam fazer o curso de inglês na Believe Educacional? Eu, com toda e máxima certeza, diria que aproxime e não vão se decepcionar. Muito bem. Como já bem disse o lema, estudar aqui. É fácil. Essas conquistas têm um motivo e tudo começou a partir de uma decisão, que também pode ser a sua. Bem, agora deixe-me contar-te um pouco da minha história e como eu aprendi a falar inglês em menos de um ano. Eu chamo-me Daniel Zua, comprometido e pai de um filho de 2 anos. Nasci na cidade de Maputo, Hospital José Macamo, e morei na Guerra Popular no meu primeiro ano, né?
Depois disso, os meus pais deslocaram-se até o Lene, onde vivi até os meus 14 anos. Então, nasci na Avenida Guerra Popular. Depois, passamos para o Lene, onde morei lá até os meus 14. Fiz o meu ensino primário e um pouco de secundário morando em Lene. Depois disso, mudei-me para Matola, onde morei, especificamente numa zona chamada Santos, Mercado Santos. Vivi lá até os meus 28 anos, em casa dos meus pais, e depois disso decidi mudar-me. Bem, eu sempre espelhei-me no meu irmão mais velho, 4 anos mais velho que eu. Admiro muito ele como pessoa. Para mim é um modelo de pessoa. Então tudo que eu faço, grande parte do que eu faço vem da minha inspiração por ele. É uma pessoa justa e sempre tive condições para poder estudar em boas escolas, né? Mas nunca frequentei uma escola privada, sempre estudei em escolas públicas mesmo. Meu ensino primário, secundário foi em escolas públicas. Meus pais foram pessoas que sempre ou são até hoje, pessoas que valorizam muito a educação. Então, em nenhum momento deixou-me faltar alguma coisa ligada à educação. Sempre apertaram para que os filhos estudassem, não foi diferente comigo. Eu tinha um sonho e era fazer medicina. Esse sonho não era exatamente meu, foi um sonho incutido pela minha mãe principalmente, mas isso porque ela queria uma linhagem de médicos, né? Na altura, a minha irmã já fazia medicina, por isso que, ao concluir a 10ª classe, eu fiz ciências com biologia. Nesse caso, o meu curso foi ciências com biologia, a minha secção, 11ª, 12ª, com o intuito de, depois disso, concorrer à medicina. Mas, ao terminar a 12ª classe, tive uma oportunidade para estudar fora, né? Uma bolsa de estudo para estudar fora. E precisava ter domínio de inglês, né? Tinha que fazer medicina na Inglaterra e fora. O conhecimento, biologia, química, havia necessidade de ter o domínio da língua inglesa. Só que eu sou uma pessoa que não falava inglês. Então eu terminei o meu 12º ano, a 12ª classe, sem falar inglês. Até nos testes tinha que copiar ali no meu amigo. Sempre sentia ao lado, 11ª, 12ª, sentia ao lado de um nerd. E ele já era bom em inglês, ele é que me ajudava nas provas e tal. Então, mesmo tendo a bolsa, fui reprovado no exame de proficiência, né? Precisava ter domínio de inglês, eu não tinha. Reprovei no exame de proficiência e foi daí onde a minha história, o meu trajeto com o inglês começa. Pois no ano seguinte o meu pai decide matricular-me numa escola para aprender inglês. Então foi um ano que eu dediquei-me totalmente no inglês. O cérebro ainda estava bem fresco, era a minha transição, 17, 18 anos, então ainda dava para aprender. E lá fui eu iniciar a minha trajetória com a língua inglesa, onde foi um curso de um ano, né? Um ano mesmo, 12 meses. Eu saí do zero à fala, do zero à fluência em exatamente 12 meses. Ou menos que isso até.
Esse meu processo foi composto de várias etapas. Então, fora as aulas no curso, eu tinha um tempo de estudo livre. Então, normalmente, as aulas de inglês nos cursos são 2 horas. Eu tinha 2 horas de aulas no curso, 2 horas de estudo pessoal. Nesse caso, ia à biblioteca e ficava lá 2 horas lendo livros ou escutando materiais em inglês. E foi assim durante 3 meses. E no 4º mês, aumentei mais a carga horária porque comecei a frequentar uma garagem na minha zona. Então já eram 2 horas de aulas na escola, 2 horas de estudo pessoal e 2 horas de aulas lá na garagem, totalizando 6 horas diariamente. Mas é claro, não fiquem presos na ideia de eu fiz isso nesse processo de 6 horas, então todos precisam estudar por 6 horas. Não, na verdade não é bem assim. Era um ano que eu estava totalmente livre. Então já havia terminado a 12ª, estava em casa, então minha vida era isso. Ir à escola de inglês, então podia fazer todas as outras tarefas. Nesse caso era estudo pessoal, ir à garagem. Começo a ir à garagem justamente por diversão, querer mais carga horária. Mas não precisam se matar. Tendo o método certo, tu só precisas tirar 15, 20, 30 minutos diário e já está bom para aprender. Mas essa foi a minha história, né? A minha trajetória com a língua inglesa. E graças a essa rotina, a minha dedicação, eu pude falar inglês em 12 meses, totalizando, mas antes disso já falava, porque eu tornei-me na garagem onde eu praticava. Depois de um tempo, fiquei o assistente do meu mentor, então eu já tinha aulas na escola, estudo pessoal, e dava aulas para os que estavam nos níveis abaixo do meu lá na garagem. E isso tornou-me essa pessoa fluente na língua inglesa. Mas, depois disso, no ano seguinte, ao invés de continuar com aquilo que era o meu sonho, não sei se ainda lembram, eu falei aqui que eu entro para o inglês para ganhar a proficiência, para ganhar a fala, para concorrer e fazer medicina fora. Então, nesse processo eu apaixono-me pela língua, né? Apaixono-me pela língua e decido não trilhar mais o caminho da medicina, mas sim aventurar-me na língua inglesa. Uma das melhores decisões que eu tomei até agora, acho que teria boiado lá na medicina. Não seria para mim. Estaria a fazer o curso por 10 anos ou até desistir. Então, o inglês foi justamente a decisão mais sábia que eu tomei na minha vida. Claro, eu morava em casa do meu pai, eu não tomava as decisões, tive que partilhar a minha situação, a minha ideia com o meu pai, né? E tratando-se do meu futuro, claro, ele não viu nenhum impedimento e decidiu apostar mesmo naquilo que eu queria fazer, né? Uma vez que medicina não era, na verdade, minha escolha, mas estava sendo influenciado a fazer aquilo. Apesar de ter feito, claro, o exame de proficiência e passei, pois já era fluente na língua, decidimos não aventurar e fazer inglês. Cá mesmo em Moçambique, não tinha uma bolsa para inglês fora, então fiz inglês cá em Moçambique, na Universidade Eduardo Mondlane, e meu curso foi tradução e interpretação inglês-português. Então, o meu inglês é resultado de tudo isso. Curso de inglês, aulas por 2 horas, estudo pessoal na biblioteca 2 horas, aulas na garagem, primeiro como aluno, depois como auxiliar do meu mentor, a posterior também tornei-me o professor principal, e no final de tudo o curso de tradução e interpretação na
M. E isso desenvolveu esse método que nós usamos aqui, que é o falar inglês em 12 meses, que é o motivo da nossa aula ao vivo. Lembrem, a aula ao vivo é sobre passar a vocês aquilo que é a nossa metodologia, né, que te torna, sim, fluente em até 12 meses. Pessoas com mente mais aberta conseguem mesmo antes disso. Essa é a minha história, essa é a minha pessoa. Esse é o Daniel José Zoa, a pessoa que vai vos ensinar a maneira certa e a maneira errada de aprender inglês. Seguindo essa nossa metodologia, seguindo essas nossas dicas, vocês poderão falar inglês, sim, em menos de 12 meses. Então, vamos à aula. Então, esta é a nossa aula para hoje. Maneiras erradas e maneiras certas para aprender inglês. De antemão, né, para não causar nenhum constrangimento, vamos começar por definir aqui a maneira certa, a maneira errada. No fundo, não existe exatamente uma maneira errada de aprender ou uma maneira certa, mas temos alguns métodos que podem ser mais eficientes comparado aos outros. E isso pode variar de pessoa a pessoa. Então, o que nós levamos como um ponto menos eficaz, é bem possível que tenha alguém que usou e foi eficaz para ele. Então, toda teoria tem uma exceção, nunca se esqueçam disso. Mas nós trazemos aqui 6 pontos que consideramos as maneiras menos eficazes para aprender inglês e 6 pontos que seriam as formas corretas, as maneiras corretas ou eficazes para se aprender inglês. O primeiro ponto errado: não ter metas. Não ter metas. Tu estás a começar uma nova etapa. A primeira coisa que tem que definir, assim como em qualquer outra área, é uma meta. Tenha uma meta, tenha um objetivo. É o ponto número 1. Tudo que você for a fazer depois disso gira em torno da meta e da concretização desse objetivo. Não tens como dar gás, não tens como se esforçar se não sabes onde queres ir, o que tu queres alcançar. Então, primeiro, defina por que estás a aprender inglês. Então, nós aprendemos inglês por diferentes razões. No meu caso, era para concorrer à bolsa de estudo, então sabia que tinha que dar tudo de mim porque queria aquela bolsa de estudo. Se eu não falasse inglês, não teria bolsa de estudo. Outros aprendem justamente porque querem uma promoção no trabalho ou querem simplesmente viajar. Então, tenha o teu objetivo em mente e faça de tudo para concretizá-lo. Nesse caso seria: não seja impaciente. Então, primeiro ponto é não. Errado seria não ter metas e ser impaciente, né? A impaciência faz muita gente desistir. Então, esse é um ponto negativo. E o ponto positivo, claro, seria ter metas, que é o que eu estava a explicar. Vás aprender uma nova língua, crie metas, crie objetivos e seja paciente. Aprender uma língua, assim como qualquer outra coisa, exige paciência. Imediatismo mata sonhos. O nosso ponto número 2, negativo, seria não ser organizado. Não ser organizado. Porque é importante aqui a questão da organização? Tu já tens uma meta, já tens o objetivo. A segunda coisa é criar uma agenda. O dia tem 24 horas. E nós vamos levar em consideração que nem todo mundo vai aprender do jeito que eu aprendi. Eu tive um ano em que me dedicava só para aprender a língua inglesa. Mas temos alunos que devem ir à escola,
Então deve conciliar escola, escola, trabalho e o curso de inglês. Então deve ter lá a agenda. Estar organizado, saber, ok, essa é a minha agenda e a minha disponibilidade é esta. Então, tudo vai girar em torno da tua disponibilidade. Eu tinha 6 horas por dia. Você não tem 6 horas por dia. Aqueles 30 minutos que tens, podes usar sim para aprender essa língua. É uma questão de saber, ok, o meu dia está dividido dessa forma, tenho uma brecha aqui e aqui. E vais usar aquelas brechas para aprender inglês e assim o aprendizado vai ser de forma divertida. Então, pela explicação já dá para entender. O ponto negativo é não ser organizado e o positivo vai ser organizado. Então, seja organizado. Crie uma meta, organize-se para alcançar esta meta. Certo? O que acontece quando nós não temos uma agenda, quando nós não somos organizados? É possível passar um dia sem praticar. Justamente porque não fixei a hora exata para aprender. Então, posso acordar às 8, ok, deixa eu ver TV e estudar às 10. Às 10 um amigo me chama, ok, deixa eu acompanhar e devia estudar às 12. E assim um dia passa, no final do dia não aprendi. Se eu tenho uma agenda assim, que ok, 10 horas, das 10 às 10h30 é minha hora de aprender essa língua. Irei dedicar para isso, então sejam organizados. E o nosso ponto 3 será ter medo de falar. Incrivelmente, seria um dos pontos mais importantes. Muita gente não aprende a falar inglês por medo de falar. Entra numa escola de inglês e fica lá horas, dias, semanas com aquele medo de falar. Então fica sempre deixando, ok, e de participar das aulas daqui a um mês e de falar. Daqui a 2 meses e o tempo passa, final do módulo, reprova. Não é assim. Perca esse medo de falar. Esse seria o nosso ponto positivo. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de errar. Aprende quem erra. Se todos acertarem, não haveria necessidade de estar na escola. Então, esse é o ponto. Se você se matriculou para o curso de inglês, já vai dando a ideia de não sabe, está lá para aprender. Então, por que ter o medo de errar? Não tenha medo de errar. E logo na primeira aula comecem pensando em inglês. Essa é uma dica que também fica aqui nesse ponto 3. Não tenha medo de errar e pense em inglês. Ok, depois perguntam como pensar em inglês se é meu primeiro dia de aulas. Desde o primeiro instante que entras numa escola de inglês, ignore a tua língua materna. Esquece. Entrou na sala, esquece. O resto é com o professor. Vai vos ensinar como aprender em inglês. Há modelos de aulas desenhadas justamente para isso. Porque a ideia de querer pensar em português vai também levar aqui ao medo de falar. Então, o professor vai falar inglês, você vai querer entender em português. Pois vai querer formar uma resposta em português para no final responder em inglês. Primeiro já vai levar muito tempo e no fim do dia vai deixar-te preguiçoso. Então, entrou na aula, começa a pensar em inglês. E nem precisa de ouvir tudo que o professor está a dizer. Pega as palavras-chave. Right? Então, esses são os 3 primeiros pontos negativos: não ter metas, não ser organizado e ter medo de falar. Os 3 pontos positivos vão ser ter metas, ser organizado e não ter medo de falar. Quantos de vocês não falam até hoje ou começaram com esse ponto 3 aqui? Ter medo de falar na sala de aulas. Grande parte dos alunos começam assim. Tenho a minha aluna Jennifer também, começou assim. É normal. Ponto número 4. Não praticar regularmente. Isso é que faz com que muita gente leve muito tempo para falar inglês. Falta de prática. Lembrem, o ponto 3 nos dizia não ter medo de falar. Então,
se você já não tem o medo de falar, pratique regularmente. Então, não praticar regularmente é um ponto negativo, o seu ponto positivo será praticar regularmente. Todo o dia é de prática. Então, não precisas de várias horas ler um livro todo num dia. Não. Crie metas. Então, continuando aqui com as formas certas e erradas para aprender o inglês. O nosso ponto 4 da maneira errada é não praticar regularmente. Então, esse é um dos problemas que nós temos quando entramos para o processo de aprendizagem. Não criar uma prática constante. Então, muitos alunos têm aquilo de, ok, acordou, foi à aula de inglês, chega em casa, não tem um plano de estudo diário. Então, chegou, deixou a pasta. Sabe que deve fazer o dever, né? Mas fica adiando, não tem um ponto específico. Essas horas eu hei de dedicar para praticar. Então, não praticar regularmente vai culminar naquilo que é a desistência ou o fraco desenvolvimento dessa habilidade, né? Então, o ponto certo será aqui praticar regularmente. Então, já diz o ditado, a prática faz a perfeição. Isso não se difere do aprendizado de inglês. Então, se eu realmente quero aprender, devo praticar. Isso deve ser diariamente, não há descanso. Uma forma de fazer isso não se tornar um processo que te deixa saturado, temos disso também. Estar numa rotina é sim estressante e às vezes deixa-nos saturados. É só não fazer isso por longas horas. Então, crie aí um mecanismo de por dia, 20, 30 minutos de prática. It's fine, é muito bom e no final do dia vai ter resultados satisfatórios. Ao invés de correr, por exemplo, para gravar 20 palavras novas por dia, hoje estarei a gravar 5 a 10. Então, pratique regularmente. Então, se hoje eu tiro 5 minutos para leitura, por exemplo, e descubro lá 5 palavras novas, vou pesquisar em quais contextos usar essas palavras novas, formo frases em diferentes contextos. No final do dia, eu terei o domínio dessas 5 palavras e passam a fazer parte do meu vocabulário para sempre. É diferente de ler, ter lá 20 palavras novas e no dia seguinte esqueceu de todas elas porque não praticou. Então, pessoal, vamos praticar diariamente. Outros usam desculpa, eu não tenho com quem praticar. Foi o meu caso, eu quando estive a aprender não tinha com quem falar inglês em casa, mas não desisti, tive que criar mecanismos para praticar. No meu caso foi o que me levou a ir à garagem, né? Lá eu procurava um espaço para praticar a língua. Então, criem o hábito de praticar regularmente. Usem vossos amigos, usem... hoje em dia podemos ter conexões com o mundo todo, comunidades que falam inglês, então esteja inserido numa comunidade onde é só inglês. 30, 20 minutos por dia, fine, vai vos ajudar muito, só não deixem de praticar. Ponto 5 do errado, temos aqui não usar conteúdos adaptados. Então, não usar conteúdos adaptados assim pode sim tornar o processo de aprendizagem fraco e também culminar numa desistência. Não usar conteúdos adaptados, o que é? Vamos pegar aqui um aluno que não gosta de ler. Então, tem um aluno dos 30 anos. Leitura nunca foi uma preferência desse aluno. E eu aplico um método de leitura para ele, dou o livro como forma de desenvolvimento. Não vai ser lá muito produtivo, comparado a um aluno que lê. Então, há uma necessidade de conhecer.
Assim mesmo, assim como o professor deve conhecer o aluno, saber dos gostos e tal, que é para criar essa conexão aluno com o material usado. Então, se vais aprender inglês, saiba quais são os teus gostos e use conteúdos que se encaixam naquilo que é o teu gosto. Então, a forma correta seria usar conteúdos adaptados a ti. Gosta de música? Temos vários exemplos. Tenho pessoas, por exemplo, que gostam de rap, são fãs. Tenho um amigo que é fã do Eminem. Ele nunca sentou numa escola de inglês, mas fala inglês hoje porque ele teve a necessidade de entender o que o Eminem fala nas músicas. Então, se Eminem me lança uma música hoje, amanhã eu for ter com ele, ele já vai ter a letra da música, a tradução, então ele vai ter o domínio do vocabulário que o ídolo dele, Eminem, vai usando. Então, isso é que é aprender através de conteúdos adaptados a si. Eu gosto de futebol, então se vou assistir futebol, coloco lá em inglês, não preciso colocar a opção português, coloco em inglês, que é para aprender todas as expressões, né? Saber como se diz canto, como se diz falta em inglês. Então, todo o vocabulário que vai em torno do futebol, eu preciso ter o domínio, porque é um desporto que eu amo. Então, vai ser por aí. O material que vai usar deve ser 100% adaptado a ti e às tuas necessidades. Vamos relembrar aqui o ponto 1, que falava de ter metas e ter objetivos. Imagina alguém está a aprender inglês, o que eu falei, inglês para fins específicos. Imagina eu estou a aprender inglês para medicina. Estou a ler livros de eletricidade. Não vai jogar no final do dia. Se eu estou a fazer medicina, tenho que ler livros ligados à medicina, que é para ter um vocabulário que vigora nessa área. Então, é por aí. É muito importante usar conteúdos que vão de acordo com as suas metas e com os teus gostos. O ponto 6 aqui já vai ser sobre a metodologia. Aqui é mais para a sala de aulas do que para si como aluno, como aprendiz. Então, a metodologia usada pode sim retardar ou acelerar o processo de aprendizagem. E temos uma metodologia que é a mais usada em escolas convencionais, que na verdade é ultrapassada, que é a metodologia da gramática. Tem 2 pontos aqui. Acredita-se ou diz-se que tem o que é aprender a língua e a outra coisa é aprender sobre a língua. Então, quando se usa aqui essa metodologia, o método da gramática, o que o professor faz? O professor limita-se em entrar na aula e dar aquilo que é a gramática, explicar as regras, né, para o uso do inglês. Mas aí, no final do dia, estamos a equipar o aluno com as regras. Então, ele vai ter informação sobre a língua. Vai saber, ok, present continuous, eu preciso conjugar o verbo desta e desta forma. Uma frase no negativo é desta e daquela forma. Mas isso não vai lhe tornar fluente na fala. Lembre, nós estamos à procura da fluência. E se nós formos analisar até os nativos, acontece o mesmo com o português. Os nativos de uma língua não necessariamente dominam as gramáticas daquela língua. Então, é normal tu encontrares um americano que fala inglês fluentemente e cometer erros gramaticais, porque são 2 coisas diferentes. No final do dia, a nossa preocupação é a mensagem, o discurso que a pessoa está a transmitir. Então, se a pessoa comete um erro gramatical, mas a mensagem chegou, pronto, it's ok. Isso é o que importa. Então, essa metodologia da gramática retarda aquilo que é a fala no seu verdadeiro sentido. Então,
é uma metodologia a se evitar. É importante, sim. Nós estamos aqui a dizer que não devem estudar gramática. É importante estudar gramática porque há que falar e falar de forma correta. Todos nós gostamos de falar de forma correta. Temos alunos que falam, cometem um erro gramatical, os outros alunos põem-se a rir na sala de aulas e eles depois ficam meio acanhados. Então, se falar errado, vai gerar esse constrangimento, apesar da mensagem estar lá. Então, é importante sim ter o domínio da gramática, mas não é o método eficaz para atingir a fluência na língua. Não precisamos da gramática para ser fluente. Então, o ponto positivo, a metodologia mais eficaz seria aqui o desenvolvimento do vocabulário. Aqui o professor deve ensinar ao aluno aquilo que é falado. A língua é aquilo que os nativos falam. Não importa o equiparte de gramática, se vais lá fora, falas com um nativo e vocês não se percebem. Então, as aulas devem girar em torno daquilo que é falado. Lembrando também que a língua vai tendo as suas modificações com o tempo. O que nós aprendemos hoje não é o mesmo que davam em escolas de línguas 100 anos atrás. Então, há que estar inserido numa sociedade e aprender o vocabulário usado naquela sociedade, né? O português antigamente tinha aí vós messias. Quem fala vós messias agora? Ninguém. Caiu em desuso. Acontece o mesmo com a língua. É muito importante estar atualizado e aprender o vocabulário usado pelos nativos. Esses são os 6 pontos que nós decidimos trazer aqui e acreditamos serem as formas menos eficazes. Lembram, nós podemos chamar de erradas, mas são menos eficazes, porque há quem estuda dessa forma aqui e aprende no final do dia. Mas se tivesse usado da maneira certa, o processo seria melhor. Então, temos aqui esses 2 pontos e no final isso vai culminar no nosso ponto 7, que é a imersão. Essa é a chave. Se vais aprender um idioma, deves lidar com o idioma. Então, todos sabemos o que é imersão, né? Nós precisamos estar envolvidos com a língua. Se eu começo a aprender inglês ou crio, né, essa minha conexão com o aprendizado de inglês, tudo deve começar a gerar em torno de inglês. Tudo que eu for a fazer, desde o momento que eu matriculo-me numa escola de inglês, desde o momento que eu inicio esse processo de aprendizagem do inglês, deve gerar em torno do inglês. Então, nós usamos telefones todos os dias. Por incrível que pareça, telefone é uma das ferramentas que pode ajudar aqui na aceleração da aprendizagem, né? Então, o inglês tem lá o telefone, nesse caso tem lá as opções de língua. Muitos usam o português, porque é a nossa língua. Tente mudar o idioma. Então, está aprendendo inglês, muda o idioma do teu telefone. Fale inglês com o teu telefone. Então, por exemplo, se eu digo uma palavra aqui, delete, acredito que todo mundo aqui vai saber o que quer dizer delete. Porque já tentou apagar uma mensagem, já tentou apagar um ficheiro no computador. Então, são expressões que nós vamos ganhando com a interação com os nossos telefones. Então, imersão é importante. É telefone, é computador, TV de casa, mude e conecte tudo a inglês. Tuas tarefas diárias devem ser em inglês. Estás sozinho, fale inglês. Tudo gira em torno de inglês. Deves praticar consigo mesmo primeiro, para depois praticar com os outros. Não adianta tu quereres aprender inglês e 100% das tuas atividades forem em português. No final, tudo não estás a criar aqui aquilo que é a conexão
entre você e a língua. Então, é muito importante termos aqui esse ponto imersão, que vai ser a soma de todos aqueles pontos certos que nós vimos aqui, né? O praticar regularmente. Então, essa era a aula que nós trazíamos para hoje. Maneiras certas e maneiras erradas para aprender inglês. Lembrem, todas são válidas e podem levar à fala, mas algumas são mais eficientes, e são essas que nós designamos como maneiras certas para toda pessoa que usar esses 7 pontos eficazes em até 12 meses estará falando fluentemente. Eis aqui a prova viva disso. E, claro, a aula para por aqui. Qualquer dúvida, estaremos naquela interação. Então, acabei de explicar aqui aquelas são as formas certas e as formas erradas para aprender inglês. E eu tenho um desejo, minha maior vontade aqui é ensinar-vos justamente a falar inglês, mas é claro que não será uma aula de 30 a 40 minutos que vos fará falar inglês. Para isso, eu quero apresentar para vocês aquilo que é o nosso projeto. Nós temos um projeto denominado Falar Inglês em 12 meses, né? Então, irei falar aqui daquilo que é o nosso projeto. O projeto Falar Inglês em 12 meses da Believe Educacional é um projeto concebido primeiro para adultos, então nós não trabalhamos com crianças, é desenvolvido para adultos e é de forma estritamente prática, visto que vocês não têm tempo a perder, o vosso foco é falar e falar fluentemente. O nosso curso é de forma online, então nós vamos ministrar o nosso curso de forma online, dividido em diferentes etapas. Primeiro, temos as aulas gravadas, nesse caso o curso todo, do primeiro ao 4º módulo, gravados na plataforma. Então o aluno terá acesso aos nossos vídeos na plataforma, onde por si só é capaz de aprender a língua inglesa. Mas temos sessões complementares. Então, as aulas na plataforma é o essencial. Depois disso, vamos ter sessões para esclarecimento de dúvidas. Então, para os alunos que vão à plataforma, assistem a aulas e ficam com alguma dúvida, temos aqui sessões para esclarecimento de dúvidas durante a semana e temos também sessões para aulas práticas, com o intuito de praticar tudo aquilo que foi aprendido durante a semana. E aos sábados nós oferecemos aulas de debate, então vamos escolher tópicos aleatórios, tópicos do uso cotidiano mesmo importantes e vamos discutir esses tópicos. E essas sessões, tanto de esclarecimento de dúvida, prática e os debates, são via Google Meet. Então vamos ter aí a plataforma, onde temos aulas disponibilizadas, vamos ter o uso do Google Meet para a interação do aluno com os colegas, assim como comigo. E temos uma comunidade, que é o mais importante. Lembrem o sentido da comunidade. Vocês precisam praticar. Então nós vamos colocar uma comunidade ao teu dispor. Uma comunidade tanto no Facebook como no WhatsApp, com o nome de Comunidade Believe. Aí você vai poder comunicar-se com todos os colegas a qualquer hora, a qualquer dia. Então, deu-te vontade de esclarecer uma dúvida, é só ir à comunidade e iniciar a conversa. Terá lá colegas, terá lá os outros colegas meus formadores e estarei lá
24/24, eu não durmo. Então estarei lá para sanar a dúvida. Então o espaço para interação é o que não falta no nosso programa. O nosso curso, todo o nosso projeto, vai estar dividido em 4 módulos, visto que nosso objetivo é começar do zero e te levar para fluência. Então, o nosso curso está dividido em 4 módulos. Cada módulo tem a duração de 3 meses. Temos o nosso primeiro módulo, que é o módulo principiante, para os alunos que estão mesmo no zero. Vão ter o módulo principiante, que no final vão ser capazes de se auto-apresentar ou apresentar a alguém em qualquer circunstância. Então, não importa onde vá, não importa com quem seja, vai saber fazer uma apresentação excelente. Vai poder também compreender e utilizar expressões do uso cotidiano. Então, estamos a dizer aqui que o aluno vai ser capaz de comunicar-se de forma básica e, claro, limitada, lembrando que estamos ainda no primeiro módulo, módulo iniciante, mas será capaz de falar de coisas cotidianas de forma simples. Temos aqui também interagir de forma simples, então não haverá aquele problema em interagir com os outros falantes. Claro, os outros vão ter que fazer um esforço no sentido de seleção de vocabulário e rapidez na fala, lembrando que estão a falar com um iniciante. Good! Então, em seguida, temos aqui o nosso módulo 2, que é o nosso módulo pré-intermediário. No final do módulo pré-intermediário, o aluno é capaz de abordar assuntos diversos. Lembram, aqui no principiante, o aluno é capaz de se expressar, mas em contextos limitados. Com o pré-intermediário, o aluno é mais aberto, então é capaz de abordar assuntos diversos, então diferentes contextos. O aluno também pode lidar com a maioria das situações no estrangeiro, então estamos aqui com o módulo pré-intermediário finalizado. O aluno é capaz de viajar para países onde se usa inglês e sair-se bem em diferentes contextos. Depois temos aqui o nosso módulo 3, que é o módulo intermediário. Com o módulo intermediário, o aluno é capaz de ler e perceber textos complexos. Então, podemos dar ao aluno textos de qualquer natureza, textos mais complexos, com um vocabulário mais standard, e o aluno é capaz de ler e extrair a ideia-chave do texto. É capaz também de interagir com fluência. Então, lá com o pré-intermediário, que é o módulo 2, o aluno já era capaz de comunicar-se em diferentes contextos. Com o módulo intermediário, ele é capaz de comunicar com maior fluência, né? Menos dificuldades, e é capaz de produzir discursos claros, nítidos, proferir um discurso em inglês e ser percebido de forma clara. E para finalizar, temos aqui o nosso módulo número 4, que é o módulo avançado. Com o término do módulo avançado, o nosso aluno é capaz de falar de forma fluente. Então, até aqui terá 12 meses, lembrando que cada módulo tem 3 meses, terá 12 meses, usufruindo daquilo que é a melhor metodologia de ensino e aprendizagem. Então, ele será capaz de falar fluentemente. Também será capaz de compreender praticamente tudo que ouve. Então, nesses 12 meses, nós não estaremos a formar alguém, só não estaremos a desenvolver apenas a capacidade de falar, mas também a capacidade de ouvir. A comunicação é isso, ouvir, falar e ouvir. Então, será capaz de ouvir praticamente tudo o que ouve.
E para finalizar aqui teremos conversar sem travar. Então, um aluno avançado já não tem limitações. Pode estar num debate, pode estar numa conversa por horas e horas e não travar. Então, esses são os 4 módulos que nós temos naquilo que é o nosso curso. Cada módulo leva 3 meses, totalizando 12 meses no final do curso. E a cada nível feito, o estudante tem direito de um certificado. Nós vamos fornecer o certificado para cada módulo. Uma vez sendo o nosso curso online e dissemos que tem lá as aulas, o curso todo gravado, o aluno é sim capaz de terminar o módulo antes dos 3 meses. Então, estamos a dizer que o aluno tem uma capacidade de aprendizagem muito boa, é capaz de terminar em menos de 3 meses. É só ir lá ver os vídeos, desenvolver a fala e sentir-se pronto. Pode requisitar um teste. Nós fornecemos testes de 15 em 15 dias. Então, de 15 em 15 dias, temos lá testes de exames ao dispor dos alunos, para aqueles que dizem, na verdade, eu não preciso ficar 3 meses no módulo 1, preciso ir ao módulo 2. Então, de 15 em 15 dias, pode requisitar um exame de proficiência, dar-se bem e passar para o módulo a seguir. E no final do 4º módulo, para aquele aluno que fez o 4º módulo e saiu-se bem, nós temos 3 módulos bônus. Então, esses 3 módulos bônus serão inglês para entrevista de emprego. Então, temos um módulo onde vamos pegar esse tópico entrevista de emprego e vamos equipar o aluno, equipar o falante com todas as expressões, todas as perguntas e respostas que podem surgir numa entrevista de emprego. Temos também inglês para viagens, onde vamos equipar o aluno com todas as expressões possíveis e necessárias para viagem, desde a documentação, o visto, o check-in, todas as expressões necessárias para uma viagem. E o módulo 3 do módulo bônus será inglês para negócios. Então, aqui iremos abordar expressões que decorem ou expressões usadas nesse mundo de negócio. Então, esses 3 são os nossos módulos bônus, que são só para os alunos que terminam o 4º módulo, que é o módulo avançado. Inglês para entrevista de emprego, inglês para viagens, assim como inglês para negócios, certo? Então, agora vocês sabem como é o nosso curso. Qualquer dúvida, claramente é só questionar, que nós estaremos aqui para responder. Mas o nosso curso funciona exatamente como eu acabo de explicar aqui a vocês. E a boa parte é que tudo isso é sim possível, foi experimentado e tu podes conseguir falar em até 12 meses, certo? Então, pessoal, agora que você já sabe como o nosso curso funciona e como ele pode transformar a sua vida, chegou o momento de falar como você pode fazer parte dele. E o melhor de tudo é que você pode começar agora mesmo a aprender inglês com a metodologia que realmente funciona. Metodologia essa que eu já expliquei aqui. Então, deixa eu mostrar como você pode garantir a sua vaga no nosso curso e dar o seu primeiro passo para falar inglês em apenas 12 meses. Imagina só, daqui a um ano você estará a falar inglês com confiança e tudo começa com uma decisão muito simples. Chegou a hora de dar o próximo passo.
O nosso curso está com as inscrições abertas e você pode garantir a sua vaga no final dessa aula. E para você, amigo, que chegou até aqui, eu preparei uma oportunidade especial para facilitar a sua decisão. O investimento para o nosso curso é do valor de 13.497. Esse é o investimento do curso normal. Mas, para ti, que acompanhou a aula, chegou até aqui, nós estamos a oferecer um desconto de 60%. Imagina só, 60% mais que a metade. Se fizer a inscrição, ainda agora, pagará o valor de 5.497. Então, esse é um investimento que você fará para o nosso curso no seu todo. Somente 5.497. Bem razoável. Gente, eu quero convidar a você agora para fazer parte do nosso curso. Um método único e testado que vai te levar a falar inglês fluente em 12 meses. Com a metodologia que combina práticas diárias, sessões de dúvidas, debates reais e ferramentas modernas. Você vai aprender o idioma de forma eficiente, mesmo que parta do zero. Sim, usando a nossa metodologia, você chega à fluência começando do zero. E como não se entrega um produto sem se ter a garantia, nós oferecemos uma garantia. E qual é a nossa garantia? Devolução do valor. Então, para todo aquele inscrito que participar do nosso programa por 90 dias, 3 meses, nesse caso, acompanhar as aulas na plataforma, participar das nossas sessões de dúvidas, participar das nossas sessões de aulas práticas e participar dos nossos debates aos sábados e no final de 3 meses não notar algum avanço no seu inglês, nós devolvemos o valor da inscrição. Sim, essa é a garantia que nós oferecemos para todos os nossos inscritos. Prestem atenção, pois essa promoção não é para sempre. Então, as vagas para o nosso curso são limitadas. Então, garanta a sua vaga agora mesmo. Clique no link abaixo e comece a sua jornada para a fluência. E se você está comprometido com o seu aprendizado, clique no botão abaixo e se inscreva agora mesmo. Mas atenção, repito, as nossas vagas são limitadas e as inscrições estão abertas. Então, se você está comprometido com o seu aprendizado, clique no link na descrição e fale com a nossa equipe técnica. Mas, atenção, volto a repetir, as vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas. Não deixe o inglês ser um sonho distante. Comece agora e alcance a fluência que você merece. O que te separa do inglês fluente é uma decisão. E essa decisão está nas tuas mãos. Existem 3 tipos de pessoas. A primeira é aquela que vê e não se inscreve e vai ficar mais um ano sem falar inglês. A segunda pessoa é aquela que vê e mesmo assim procrastina para não se inscrever. E temos a terceira pessoa, que é aquela que vê e compra o curso. Qual das 3 pessoas tu és? A primeira, a segunda ou a terceira? Eu, em particular, quero que você seja a terceira pessoa. Então, no final dessa aula,
corra para o nosso link e garanta a sua vaga, que eu te espero para rumar nesse inglês fluente em até 12 meses.